7 e 8 do Breve Catecismo de Westminster, que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Como executa Deus os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Primeiro, queremos deixar bem claro que decreto é a vontade de Deus. Deus determinou por sua vontade inalteravelmente tudo o que acontece. O plano de Deus é imutável. Tudo acontece no tempo e segundo a vontade dele. Dito isso, nós convidamos o presbítero Fernando Vargas da nossa igreja para nos ajudar com a explicação desse tema. Seja bem-vindo, presbítero. Obrigado. Presbítero, por que Deus criou o mundo e o ser humano? A explicação que os nossos símbolos de fé dão quanto a Deus ter criado todas as coisas é para manifestar a sua própria glória em toda a criação. Deus, a motivação, o motivo pelo qual Deus cria todas as coisas é sempre para a sua própria glória. A gente vê isso na pergunta número 1 e pode ver isso na escritura do início ao fim, que tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. E o motivo que o apóstolo Paulo escreve isso em Colossenses, capítulo de número 1, é a manifestação da glória de Deus. Então por que Deus fez todas essas coisas? Para a manifestação da sua própria glória. Nós calvinistas acreditamos na eleição ou predestinação. O senhor pode nos explicar o que é predestinação? Posso. Você sabe que essa doutrina é uma doutrina que as pessoas têm muita dúvida e atribuem o fato da doutrina da predestinação a João Calvino, como se João Calvino tivesse criado uma doutrina na sua interpretação das Escrituras que não estivesse nas Escrituras. Mas se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo de número 8, por exemplo, vocês vão ver o apóstolo Paulo dizendo assim, no versículo 29 e 30. Porque os que dantes, ou seja, os que anteriormente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o que é basicamente a doutrina da predestinação ou a doutrina da eleição incondicional? Porque nós calvinistas não falamos que é somente a doutrina da eleição. É a doutrina da eleição, mas a doutrina da eleição incondicional. Deus nos elege, Deus nos predestina, conforme o conselho da sua vontade, ou seja, baseado na sua própria vontade, e ele faz isso não porque o homem fez alguma coisa em relação a ele, mas ele faz isso por conta da demonstração do seu amor e manifestação da sua graça. O que é a doutrina da predestinação? É a escolha que Deus fez dentre toda a sua criação, de algumas pessoas, conforme a sua própria vontade, para serem salvos, e a aplicação da justiça de Jesus nesses homens. Basicamente é isso. Quando se fala em predestinação, ouve-se logo a seguinte pergunta: e aí, não há injustiça com os que não foram escolhidos? Como nós podemos responder essa pergunta? Para responder essa pergunta, eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Depois desse exemplo, eu vou explicar por que não creio ser injustiça. Imagine que eu chego aqui com R$100 no bolso e eu não devo nada a vocês, não devo dinheiro nenhum a vocês, e resolvo dar R$50 para a Kézia e ter R$50 para você, e não dou nem para a Ana nem para a Clarissa. Isso seria injustiça? Se eu devesse alguma coisa para vocês 4 e só desse dinheiro para 2, isso seria injustiça, seria incorreto, já que eu tenho uma dívida com vocês. Mas veja, se eu não tenho dívida nenhuma com vocês, se eu não devo nada a vocês, significa que o fato de eu ter dado esse dinheiro a vocês é por conta da minha boa vontade e da manifestação da graça. Eu não tenho obrigação de dar nada a vocês, mas porque eu quis ser gracioso, dei isso a vocês. Pareceu injustiça para quem não recebeu? Porque por justiça, ninguém receberia. Eu não devo nada.
Se eu não devo nada, por justiça não daria nada a ninguém. Então nós por vezes confundimos as coisas e entendemos que o fato de Deus ter manifestado a sua graça a alguns, obriga Deus a manifestar a sua graça a todos. A doutrina da eleição ou da predestinação é Deus manifestando a sua graça a alguns que ele escolheu e não a todos. O correto, se fosse uma aplicação plena da justiça e Deus não manifestasse a sua graça, Deus não salvaria ninguém. Significa que quando Deus salva e elege alguns, Ele está manifestando a sua graça. E Ele não tem a obrigatoriedade e a responsabilidade de salvar todos, porque Ele não é devedor de ninguém. O homem que é devedor a Deus. Então qual tem que ser a nossa atitude em relação a isso? Não considerar que isso é uma injustiça, o fato de Deus não salvar todos, mas considerar com alegria o fato de Deus salvar alguns, apesar dele não dever nada a ninguém. Então não cremos que seja injustiça. O texto bíblico que responderia também essa pergunta é Romanos capítulo de número 9, onde o apóstolo Paulo mostra que Deus criou vasos para a honra e vasos para a desonra. E que ninguém olha para o oleiro. O que é o oleiro? É aquele que fabrica vasos, e diz para o oleiro o que o vaso não pode reclamar para o oleiro o fato de ser um vaso para a desonra. Porque a vontade do oleiro é que prevalece sobre aquilo que ele está criando. Então não é injustiça de Deus salvar alguns e outros não. É manifestação da graça de Deus salvar alguns e outros não. Porque na Bíblia apresenta Deus se arrependendo ou se emocionando com as atitudes dos homens? A Bíblia usa algumas vezes essa expressão, que Deus se arrependeu. A gente vê isso logo em Gênesis. No capítulo de número 6, vendo a maldade que havia no mundo, Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Essa é a figura que aparece logo lá em Gênesis. E aí, por esse motivo, Deus traz o dilúvio e a destruição daqueles que pecam contra Ele. A Bíblia nada mais é do que um livro que vai utilizar linguagem humana e textos inspirados por Deus, através do Espírito Santo de Deus. Os escritores vão utilizar palavras a fim de que o homem tenha uma concepção ou um entendimento daquilo que aconteceu em relação a Deus. Veja, se Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas, como Ele vai se arrepender de uma coisa se todo o seu plano, o seu decreto é fechado? É como se Ele mudasse ou como se Ele desistisse. E a própria Escritura em Malaquias, Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus não muda. O apóstolo Tiago vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do céu, lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora, como que esses dois textos vão se relacionar com textos que falam sobre Deus se arrepender? É mais simples do que a gente imagina. A palavra arrependimento, ou essa figura, não é com o objetivo de demonstrar o sentimento de Deus em relação ao homem. De que Deus se arrependeu e que talvez Ele não tivesse criado o homem. Talvez Ele desistisse disso. Mas é para demonstrar para o homem uma ideia de que o homem vai perceber aquilo que Deus a maneira com que Deus vai agir e o sentimento de Deus em relação à sua criação. Esse arrependimento descrito, ele é muito mais relacionado ao nosso entendimento do que necessariamente ao sentimento de Deus. Porque se Deus não muda, Ele não se arrepende de fato. Então por que a Bíblia usa a expressão arrependeu? É para que o homem compreenda de que a ação de Deus naquele momento vai mudar.
Então, é mais para que o homem tenha uma compreensão da ação de Deus do que de fato Deus, em seu íntimo, em seu ser, se arrependendo. Então, é uma expressão que a Bíblia utiliza mais de uma vez, não necessariamente para demonstrar aquilo que Deus está sentindo no seu íntimo, mas para que o homem possa compreender o sentimento de Deus em relação às suas próximas atitudes. Ok? É isso, pessoal. É um tema bastante intrigante que faz surgir muitas dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviá-la por e-mail ou deixá-la aqui nos comentários. Nós responderemos com prazer. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, Compartilhem. ativem o sininho. Tchau!